Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, e dessa vez é sobre o capítulo 8, intitulado Os Patriarcas, onde a autora analisa o livro Gênesis da Bíblia para entender qual era a posição das mulheres na sociedade hebraica, porque, segundo ela, é este livro que traz os principais significados referentes ao gênero. E sim, gente, eu sei que faz tempo que a gente não grava e eu já vou começar dizendo que é por culpa minha. Porque eu me mudei de país recentemente, né? Não contenta com ter imigrado uma vez, ela vai lá e imigra de novo. Eu me mudei aqui pra Espanha, então isso deixou as coisas um pouco caóticas por um tempo, porque eu fiquei procurando apartamento. Mas também eu passei pelo rolê do dente lá semana passada, que eu coloquei um implante, eu não conseguia falar, véi. Não tinha como eu gravar um episódio de 1h e pouco, sabe? Não, mas assim, esse último mês foi bem caótico, assim, eu ainda tive que ir pra Portugal uma vez e tal, então assim... Mas agora já está tudo certo, já estou aqui organizada no meu novo apartamento e tá tudo bem, então conseguimos gravar finalmente, conseguimos voltar, gente. E a gente realmente quer terminar o livro até o final do ano agora, né, então... Sim, vamos terminar. Eu não sei se todos os episódios vão sair até o final do ano, né, mas eles vão ser gravados até o final do ano, pelo menos. Talvez alguns saiam no começo do ano que vem. Mas a gente tá chegando aí no final, né, não faltam muitos capítulos não, então é isto. É isso, pessoal, sejam bem-vindas e sim, desculpa por passar aí tanto tempo sem gravar. Eu tive essas questões de saúde também, né, que agora estão resolvidas, mas fiquei meio de atestado aí alguns dias da semana e sem conseguir falar direito, né, então um grande problema para uma podcast e para uma pessoa que adora falar como eu, foi bem difícil. E nesse capítulo, a Gerda vai continuar falando sobre o tema da religião, que era o que a gente estava falando no episódio passado. Então, se você não ouviu ainda aquele episódio que a gente falou sobre as deusas e como elas foram rebaixadas para dar início ao monoteísmo, né, das religiões que a gente conhece hoje em dia nas nossas sociedades aí ocidentais, corre lá para ouvir, porque eu acho que vai se complementar muito bem com o que a gente tá falando nesse, né? E já teve tempo de ouvir, né, galera? E sinceramente, assim, a gente até ficou falando sobre isso, eu não gostei muito desse capítulo, né? Acho que a Letícia também não. Mas isso é porque a gente não gosta muito da Bíblia. Ai, que ótimo jeito pra começar, Isabela. Todos os nossos ouvintes crentes, né? Todos os nossos ouvintes que têm alguma religião já desligaram a esse ponto. Tipo assim, a gente também não conhece muito da Bíblia, né? Então já vamos dar aquele disclaimer. Não, eu li aquela thread do Twitter que a menina contava. Verdade. Esse é o meu conhecimento. Aquela thread foi bem informativa. Mas quem ouve o podcast há mais tempo já sabe, né? Que eu e a Letícia... Nós não temos muito conhecimento, porque nossa família sempre foi meio fake cristã, assim, né? Tipo, a gente é católico, vamos na igreja uma vez ou outra, e a gente fez catequese e tal. Mas assim, gente, não lembro de nada, sinceramente, né? Eu ficava desenhando na catequese, como a maioria das crianças. Pois é, inclusive eu tava contando esses dias, né, pra algumas pessoas aqui de quando a gente foi na Sagrada Família, né? Ai, sim. Aqui, que a gente foi na missa pra conseguir entrar de graça. Essa igreja é top, velho. Essa igreja eu recomendo. E aí, não, se toda a igreja fosse que na Sagrada Família, né, bastava, enfim, Gaudí ter feito todas as igrejas do mundo. E aí tava tudo certo. E aí eu tava falando, gente, fazia anos que eu não ia numa missa, né? Nem sei quantos anos, mas enfim. Tipo, a gente nunca teve essa tradição muito forte, né, na nossa família. Claro que os nossos avós, por exemplo, por parte de mãe, eram muito religiosos, né? Justamente por eles serem imigrantes portugueses também, né? Tem essa coisa do catolicismo muito forte. Mas na geração da nossa mãe, do nosso pai e tal, eles já não eram tão católicos assim. Então a gente acabou não tendo muito isso. E eu acho que, por um lado, foi muito positivo, né? Porque eu vejo muitas pessoas dando relatos tenebrosos de terem ficado muito bitolados na igreja quando eram mais jovens e tal, e terem levado muitas coisas aí, né, da culpa cristã e tal pra vida adulta, que é algo que eu, sinceramente, não tive que lidar tanto assim.
A gente não tem essa coisa tão pesada da religião, mas também quando a gente vai ler um livro desses, tipo da Gerda, por mais que seja interessante, eu acabo ficando meio perdida no tanto de nome, de história, das passagens bíblicas, das coisas assim que não entendo nada. Então acaba não sendo um episódio tão legal, mas acho que a gente vai conseguir fazer um episódio bem interessante, porque querendo ou não, né, falar mal de religião, sempre temos, né, muitas coisas pra falar. Acaba que é um capítulo que ela fala muito, tipo, das histórias das pessoas da Bíblia, porque é isso, né, gente? É óbvio que independente de vocês acreditarem ou não, de vocês terem uma religião ou não, o ponto da Gerda é entender a Bíblia como um documento histórico, né? Porque realmente é um documento histórico daquela época e tal, né? E aqui não entra em você pensar, ai, foi Deus que escreveu. Não, mas, tipo, entender que foi escrita por pessoas daquela época e que é um documento histórico, enfim, ela vai falar mais sobre isso. E, basicamente, esse capítulo, acho que pra gente acabou sendo um pouco maçante. Chatinho, assim, um pouquinho maçante, exato. Porque ela fica muito tempo descrevendo muito dessas histórias e dessas sociedades e tal. Então a gente realmente vai tentar aqui trazer um pouquinho mais resumido e direto, não entrando em tantos detalhes que não sejam necessários, porque o ponto principal que vocês têm que ter é que, tipo, não que a gente tenha que aprender todas as histórias, né? Assim, enfim, se vocês quiserem, tem aquela menina do Twitter que tinha feito aquela thread que foi muito legal, a gente pode até linkar. Mas não que, tipo, a gente precise ir ler o Gênesis e tal, mas mais entender, né, o porquê que a Gerda tá falando dele e por que ele é importante para entender a história das mulheres, né? Então, meio que entender as consequências que esse tipo de escrita, que, querendo ou não, é o best-seller, né? É o livro que mais vende do mundo. É, ainda é, né, Enfim, velho? ainda é, né? Caralho, é igual a Taylor Swift, nunca sai do primeiro lugar. Exatamente, nunca sai ali dos charts, né, gente? Nunca sai do... Enfim, ninguém pode dizer que Deus não tem, né, não é irritado, né? E seu filho também, né? Que as suas histórias, né, não são famosas, pois são. E também já foram adaptadas para, né, tem filme, tem série, tem várias tudo, novelas né? da Record. Várias novelas da Record, exato, gente. O que não falta é material. Mas é isso, é interessante porque ela olha pelo lado da história das mulheres e ela olha pelo lado dessa importância, né, que essas histórias têm para nos mostrar qual que era o papel das mulheres naquela sociedade e como que isso tá linkado com a forma como a gente é tratada até hoje em dia, né, na verdade, tipo, como que tá tudo conectado, porque, né, continua sendo o maior best-seller aí há anos, né, muitos anos. Que impactou profundamente o mundo inteiro, né, a sociedade, principalmente as sociedades ocidentais, né, no caso. Com certeza, mas também, tipo, várias religiões, né, porque, ai, gente, eu não sei se eu tô falando merda, mas, por exemplo, o judaísmo tem a mesma base, né, que o cristianismo nesse sentido. Sim, ela vai falar do judaísmo no fim do capítulo, né, porque as religiões judaico-cristãs vem tudo da mesma base. Exatamente. Mas, assim, isso é muito doido, porque mesmo que você seja ateia, né, como nós somos, não acredite em nada e tal, tudo que a gente considera, tipo, certo ou errado, ou, sabe, todas essas coisas moralmente correto ou não, vem muito das noções religiosas cristãs. Então é muito bizarro. Assim. E principalmente o que é esperado das mulheres e, tipo, a visão que a gente tem até hoje em dia. Os papéis, né? Dos papéis das mulheres, do que a gente pode ou não, né, fazer e ser na sociedade, tá muito conectado, assim. E às vezes esses pensamentos não vêm nem de pessoas que são ativamente, tipo, religiosas, sabe? Mas isso tá na cabeça de todo mundo, de qualquer forma. E é muito doido, porque também tem vários nomes de personagens que ela fala das histórias, que, tipo, eu fui identificando também. Eu sei que a gente já falou muito disso também nos outros episódios, mas, tipo, do conto da Aya, por exemplo, Jezebel, vários nomes que ela fala ali. E aí, isso me fez pensar muito em como a série e o livro, né, da Margaret Atwood e tal, é uma interpretação da Bíblia, de certa forma, que... Sim, poderia super acontecer, né? Porque tudo depende de como as pessoas interpretam e para que fim elas interpretam essas histórias, né? Isso por si só também é muito interessante, né? Porque é óbvio que numa sociedade, tipo, patriarcal, misógina, as pessoas vão interpretar de uma forma negativa para as mulheres, mas elas poderiam também
tentar interpretar de outras formas, ou tentar entender que aquilo é um texto antigo. Isso que eu ia falar, se a gente só entendesse que são historinhas, que são fábulas, que você não precisa acreditar 100%, a gente já estaria num lugar melhor. Mas o foda é que até fábulas passam ideias, né, dos papéis de gênero. Exato, assim como a gente tem os episódios lá da primeira temporada, né, que é falando do livro da Andrea Dworkin, que é justamente sobre as fábulas. Então, a Bíblia cai nesse mesmo lugar, né? Que, como todo texto, pode ser analisado nesse sentido. E principalmente como um dos textos mais antigos, né, da humanidade, que mostra muito sobre como aquelas sociedades tratavam as mulheres, mas da mesma forma que daqui a alguns anos, se ainda existirem humanos na Terra, porque convenhamos, né, enfim, mas se encontrarem, tipo, escritos e registros de 2024, as pessoas vão poder entender um pouquinho, né, do que era ser mulher em 2024. E aqui ela só tá falando de um dos livros, né, que é o livro de Gênesis, obviamente. Até porque analisar a Bíblia inteira, né, da questão de gênero seria muito difícil em um livro desse tamanho, né, seria... Com certeza tem vários trabalhos que fazem isso também, mas o trabalho ali do capítulo da Gerda já é super interessante, e justamente porque ela vai fazer igual quando ela analisou o Código de Hammurabi, e aqui ela também analisa as leis, né, que eram as leis hebraicas e tal. Porque, querendo ou não, assim, claro, não é uma legislação, a Bíblia, no conto de Aya né, enfim. No momento, o Brasil não tá muito longe de ser uma teocracia. Tá tão longe, né, de uma Gilead da vida, mas em teocracias né, ok, ali não era, mas querendo ou não, era um pouco, né, tipo assim, enfim, as leis eram muito baseadas na religião, e de qualquer forma é um texto que mostra como era a sociedade da época, né. Então, da mesma forma que ela analisou antes a mesopotâmica, agora ela vai analisar a sociedade hebraica, né, e ela já comentou um pouquinho sobre as leis da Bíblia naquele episódio sobre as legislações, né, sobre o Código de Hammurabi, naquele capítulo, enfim, que a gente fez um episódio sobre o Código de Hammurabi, a gente comenta um pouquinho das leis hebraicas lá também. Então, complementa bastante. A gente já vai entrar aqui nos pontos que a autora traz, mas antes, é claro, eu vou lembrar aqui dos nossos clássicos avisos que a gente dá em todo episódio. Então, assim, gente, se vocês gostam do nosso trabalho, se vocês podem, né, apoiar de alguma forma, lembrem-se que isso aqui é um trabalho 100% independente, né, não é o nosso trabalho principal, e a gente não tem nenhum apoio, nenhum financiamento oficial, apoio com marcas e tudo mais, é completamente independente. Então, se você pode, se não vai fazer diferença para você no mês, obviamente, você pode apoiar o nosso trabalho no apoia.se/o pessoal é político. Você pode selecionar recompensas a partir de R$2, e no Substack com R$10, né, ou mais, porque você pode escolher também o plano anual, que é muito legal, que daí fica mais barato, inclusive. E você apoia aí pelo ano todo. E você tem acesso aos nossos episódios exclusivos com fofocas da nossa vida, né? Tá sendo aí muito legal, a gente já tem 7 episódios exclusivos. E aí, no momento que você apoia, você já tem acesso a todos eles. Então, você não precisa ficar esperando um a um, já tem 7 episódios. E daí depois você vai ter também acesso aos próximos, que a gente vai lançar lá. Inclusive, essa semana vamos gravar o próximo. E... além disso, se você não pode apoiar financeiramente, tá tudo bem, gente. Ainda temos aqui todo esse conteúdo gratuito e também lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente tá muito ativa, que é @pessoalepolítico. Então você pode nos seguir, pode mandar uma mensagem, pode interagir, pode compartilhar. Porque também é uma forma de nos apoiar, né? Sem ser financeiramente, mas também nos apoia muito. Então, nos siga lá em @pessoalepolítico. A gente também tá em outras redes, como o Twitter. Também temos um canal no YouTube. Tem lá no TikTok. Mas a que a gente mais posta é o Instagram. E, por último, uma outra forma de nos ajudar também, que não envolve dinheiro, é avaliando e comentando aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você pode dar até 5 estrelas. Então, avalie com a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. E isso nos ajuda bastante, né, aí a mostrar para o algoritmo que as pessoas gostam do nosso trabalho. E também nos siga, é claro, né, para não perder nenhum episódio. É isso, essas são todas as formas que você pode apoiar o nosso trabalho. E agora vamos para os tópicos do capítulo. Vamos lá, né? Como a Letícia comentou antes, a Gerda fala muito sobre como é importante falar sobre a Bíblia, debater e analisar esse texto
justamente porque é um documento histórico, né? A gente acreditando ou não no Deus, ou enfim, em todas as coisas que estão contidas ali, não deixa de ser um documento de uma época, né? Que retrata a sociedade daquela época. E muitos historiadores já provaram, né, que várias coisas ali podem ter sido reais, são reais, tal, foram inspiradas em coisas reais. Então, querendo ou não, acaba sendo um texto super, super importante para a gente entender a sociedade, né? Então, ela analisa mesmo dessa forma, como um documento histórico que tem uma sólida base acadêmica, estabelecendo nos últimos 100 anos uma correlação próxima entre as descobertas arqueológicas das culturas do Antigo Oriente Próximo e a narrativa da Bíblia. Então dá para entender a importância da Bíblia, né, tanto para a autora quanto para tantos historiadores, antropólogos e etc. Então, na página 205, ela vai dizer: o livro do Gênesis combina composições em poesia e prosa, algumas de caráter mítico, algumas de caráter folclórico. Já é dado como certo que materiais culturais sumérico-babilônicos, cananeus e egípcios foram adaptados e transformados por autores e redatores da Bíblia e que práticas, leis e costumes contemporâneos de povos vizinhos refletiam-se nessa narrativa. Ao usar o texto bíblico como fonte de análise histórica, deve-se estar ciente da complexidade de sua autoria, objetivos e fonte. Sim, gente, essa questão da fonte é importante pontuar, né? Porque é fato que é um livro que foi escrito por muitas pessoas e que juntou várias histórias contadas por diferentes povos, né? Então, assim, tem realmente um grande peso histórico. E ele foi escrito num período de cerca de 400 anos, então demorou, galera, pra ficar pronto. E, gente, não foi escrito por Deus, tá? Ai, seria muito bom, né? Tipo, Deus, aí cai um livro, né? Enfim. Com certeza deu um trabalhão do caralho, gente. Não existia, né, prensa, não existia computador, não existia máquina de escrever, então foi tudo, na mão. E foi do 10º século antes de Cristo ao 5º, que foi escrito, então, basicamente, por cerca de 400 anos. E hoje em dia acredita-se que existem 3 principais tradições de autorias e que muitas das fontes representam uma tradição mais antiga que foi reinterpretada e incorporada pelos redatores. Então, muito foi, reinterpretado, enfim, reescrito e tudo mais. E tiveram várias, né, pessoas, obviamente, que escreveram. Sim, até hoje. Eu lembrei daquele episódio do Rádio Novela Apresenta, que tem um cara que ele escreveu. Eu acho que a gente até já forma, falou disso aqui, né? Legalzona, a Bíblia. Acho que já comentamos. E até hoje isso acontece, né? Então tem várias versões, várias interpretações. Sim, ele foi, super escorraçado, né? Por estar escrevendo com uma linguagem mais coloquial, né? Que é um pouco do que a gente faz aqui, né? Trazendo esses livros de forma mais coloquial, assim. Enfim, obviamente a igreja não gostou disso, porque também tem esse ponto, né, gente? A igreja quer... E aí, né, já começam as nossas críticas. Ela quer que seja difícil das pessoas interpretarem para que você dependa da interpretação de um padre, de um pastor, blá, 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 ao invés de ser leia aí sozinho na sua casa e tire suas próprias conclusões. O que vamos combinar que já é algo bem complicado, né, porque a linguagem da Bíblia é super complexa, né? Mesmo para pessoas, acadêmicas, cara, é uma linguagem super antiga, super complexa. Então é muito... escrito daquela forma estranha também. É muito vantajoso para a igreja que seja difícil das pessoas entenderem, sabe? Que elas se coloquem como as únicas que sabem interpretar. É complicado, né? É complicado, porque daí entra na coisa de você precisar da interpretação de uma instituição para poder praticar a sua fé. E antigamente ia além, né? Porque as únicas pessoas que sabiam ler e escrever eram as pessoas da igreja. Sim, então as pessoas não sabiam nem ler, muito menos o texto bíblico, né? E aí tem toda a questão lá, que depois vem o Lutero, blá blá blá, que tenta reformar a igreja. E uma das paradas que ele queria era mais, democratizar, né? Imprimir mais versões da Bíblia e democratizar para as pessoas. Mas a igreja, obviamente, não queria isso, não. Pois é. E aí a autora vai argumentar, então, que a gente precisa entender as condições sociais refletidas no livro para entender o significado da transformação cultural representada pela criação do monoteísmo judaico, que foi algo que a gente já falou bastante no episódio anterior, né? Que foi essa questão de quando a sociedade passou a acreditar em só um Deus. A sociedade, obviamente, ocidental, né?
que impacta até hoje a nossa vida e tudo mais, e a forma como antes eram adorados vários deuses e depois passou a ser essa única figura, enfim, masculina que a gente tem até hoje, e como isso afetou, né, a vida e a imagem das mulheres e a posição das mulheres na sociedade. Então, ela vai começar explicando como estava organizada a sociedade no primeiro período, descrito em Gênesis. E, assim, né, no capítulo, nessas páginas, a Gerda, ela descreve em detalhes a sociedade. Eu vou pontuar aqui os principais fatores, só pra gente passar de uma forma mais rápida, porque são vários detalhes, tipo, mais complexos, mas basicamente o que ela vai dizer é que eram tribos patriarcais, nômades ou seminômades, que viviam no deserto, criavam ovelhas, cabra e gado, se dedicavam à agricultura sazonal, e a sobrevivência deles dependia desses fortes laços tribais, né? Então, eles dependiam da coletividade, de uma pessoa ajudar a outra e tudo mais, afinal, eram nômades ou seminômades. E aí, como que eram organizadas, né? E formadas essas tribos. Então, você tinha a família patriarcal, que era o grupo menor, os clãs e depois as tribos. Então, a menor unidade era essa família, que era composta por um homem, sua esposa, seus filhos com suas esposas, suas filhas solteiras e os servos, né? Então eram os filhos, as filhas solteiras e os servos. Provavelmente, né, as filhas que casavam iriam para as outras famílias. Aí diversas famílias formavam um clã que se ajudavam economicamente e se encontravam para festividades religiosas, e um grupo de clãs virava uma tribo, né? Que esse grupo de clãs, eles reivindicavam um antepassado em comum e reconheciam um líder também, né? Então eles se uniam em várias famílias, né? Várias pequenas famílias viravam um clã e vários pequenos clãs viravam uma tribo. E aí as tribos, elas reconheciam um laço de sangue que impunha sobre elas a responsabilidade da vingança de sangue. Então, por exemplo, se uma pessoa de outra tribo, né, ferisse alguém da sua tribo, vocês poderiam vingar aquela pessoa da sua tribo que foi agredida, agredindo, né, esse agressor ou um membro da família dele. Os membros das tribos, eles tinham a obrigação de proteger e cuidar dos mais fracos, e, embora alguns tivessem mais gado do que outros, não havia grandes diferenças econômicas entre eles. E entre os nômades do deserto, um indivíduo solitário não conseguia sobreviver, então a hospitalidade para com os desconhecidos também era uma regra básica e sagrada. Ou seja, né, era uma vida coletiva, organizada de uma forma que permitia a sobrevivência das pessoas. E isso aqui é tipo uma época pré-Moisés, né? Essa é uma época, essa seria a sociedade onde surgiu essa figura histórica que a gente vai falar agora, né? Vai explicar um pouquinho mais, que foi o Moisés, que foi o cara que levou a galera pro deserto, né? Como vocês bem conhecem. Foi nesse contexto de tribos e clãs que vivia essa figura que a gente conhece, pelo menos, né? Conhecemos um pouco, lembra um pouco das histórias aí da época da catequese, que é essa figura histórica e bíblica. Quando eu tava escrevendo o roteiro, eu achei uma matéria bem interessante também da BBC, que fala só sobre a figura do Moisés e, tipo, quem ele pode ter sido. Bem legal, porque, querendo ou não, ele é uma figura que, a partir dele, começam várias religiões, né? E ele foi bem importante. E aí ele é considerado pelos acadêmicos como fundador do monoteísmo judaico, né? Então, nessa época, a autora vai explicar que, mesmo estando comprometidos com adorar Jeová, né, esse Deus que era único, ainda existiam nessas tribos uma adoração a uns ídolos na forma de deuses domésticos. Então, igual a gente falou na época lá da Mesopotâmia e tal, essa mesma época, né, os mesopotâmios eram os vizinhos deles ali, então também existia essa adoração a deuses diversos, mas isso foi começando a mudar e tal, né, aos poucos. O êxodo do Egito, que é aquela história lá que a Letícia comentou, que é quando Moisés levou a galera pro deserto em busca de uma suposta terra prometida. E ele morreu no meio, ele nem chegou na terra prometida. Nossa, bem flop, né, tadinho. Teria ocorrido no reinado de Ramsés II, por volta de 1290 a 1224 a.C. Mas, né, como a Letícia comentou, ele acabou morrendo sem chegar no fim dessa jornada, o que, assim, porra, foda, né? E foi o seu sucessor, Josué, que terminou de conduzir a galera aí pelo deserto. Então, os acadêmicos acreditam que a conquista de Canaã por Josué foi concluída até 1250 a.C., e que também marca o fim da Idade do Bronze e o início da Idade de Ferro na Palestina.
E por que a Gerda vai falar desses acontecimentos? Então, ela tá tentando explicar como isso mudou a forma de viver das pessoas lá da época, né? Porque as tribos, que elas eram primeiro ali nômades ou seminômades, elas passaram a viver em Canaã, né? Se fixaram. E elas tiveram que superar os obstáculos de viver em uma região pouco explorada, né? Então, eles criaram inovações tecnológicas, passaram a fazer um cultivo mais profundo, com ferramentas de ferro, e passaram a ter que preservar água, né? Então, além disso, eles passaram por várias catástrofes trazidas pela guerra e por doenças e, enfim, pestes, várias coisas assim. Então, na página 208, a autora vai explicar como esses fatores sociais influenciaram na criação de uma tradição religiosa onde as mulheres devem ser submissas aos homens, né? Que é o que a gente vai começar a explicar daqui a pouco, como que se formou essa religião monoteísta. A pressão da necessidade do trabalho agrícola para o estabelecimento em um ambiente deserto, combinado à simultânea perda de população em razão de guerras e crises epidêmicas no próprio período em que surgiram os princípios rudimentares do pensamento religioso judaico, pode explicar a ênfase bíblica na família e no papel de procriação da mulher. Nessa crise demográfica, é provável que as mulheres concordassem com uma divisão de trabalho que priorizasse o papel materno. O assentamento permanente em vilas e pequenas cidades trouxe mudanças no conceito de liderança que mudou da tribo para o clã. Nesse período, quando a consciência nacional ainda não existia, porque ainda não existia um Estado, né? Em essência, uma tradição comum religiosa e cultural formava o vínculo entre as tribos. Então, se você pensa assim, ainda não existe um estado, um país, uma coisa assim, uma nação, né? Tinha que ter alguma coisa que ligasse as pessoas. E isso passou a ser a tradição religiosa e cultural, né? Porque, querendo ou não, enfim, religião é muito cultura também, né? Então, faz sentido, como ela comenta assim, pô, na época, né, as crianças morriam bastante, tinha fome, guerra, peste, um monte de coisa, um monte de doença rolando. Então faz sentido que tivesse uma valorização maior da mulher ser mãe e assumir esse papel doméstico. É interessante porque uma coisa que a Gerda sempre traz aqui nesse livro, gente, é o quanto o patriarcado fez sentido... Ai, meu Deus, eu vou ser muito descontextualizada se só recortarem essa parte do episódio, mas enfim... O quanto fez sentido para as mulheres em algum momento, e por isso que ele surgiu, entendeu? Tipo, como... teve motivos válidos, tipo, pra garantir a sobrevivência de uma tribo. Não foi uma coisa, tipo, como se as mulheres não tivessem tido motivos, entendeu? Pra valorizar isso, pra querer esse tipo de sociedade. Tipo, é óbvio que em algum momento, naquele contexto, quando você entende todo esse contexto, você fala... Pô, realmente, naquele momento fazia sentido. Hoje em dia não faz. Então, assim, obviamente, não descontextualizem o que eu estou falando. Mas o problema foi que extrapolaram muito isso, né? Exato, não. E é interessante perceber os motivos do porquê surgiu e entender que, cara, né, não foi do nada, como a gente tá falando aqui. Acho que a gente reforça isso a todo episódio, deve estar meio repetitivo até. Mas quando você vê assim, tipo, caramba, realmente, né, eles tinham mudado, eles eram nômades, daí eles pararam numa terra, né, que é essa Canaã, né, que era a terra prometida, que basicamente é a região que é a Palestina, né, gente, não vamos dizer que é aquele estado lá que começa com I, porque é aquele estado lá que não existe. Pior que no capítulo todo ela fala, né, Israel, e aí não, eu sei. É tão triste ficar ouvindo tantas vezes aquela... Porque realmente foi um reino, a gente já vai entrar nessa parte. Mas basicamente, tipo, é interessante pensar nisso, sabe? Como realmente não foi do nada. Tem um motivo para as coisas terem surgido dessa forma e para isso ter sido importante para a sobrevivência das pessoas, né? E aí é que tá, né? As coisas sempre têm um motivo. É isso que é o interessante de você estudar a história, tentar entender as origens das coisas. Que elas sempre têm um motivo, mas é óbvio que nem sempre não é como se esses motivos fossem, assim, nobres, sabe? Ou justificados até hoje, né? Por exemplo... Ok, aí eles precisavam ter uma ênfase no papel da mulher como mãe, porque, né, porra, as crianças morriam, sei lá, já nasciam mortas, morriam nos primeiros anos de vida, tipo, se a criança sobrevivesse, sei lá quantos anos, já era uma grande batalha, sabe, ganha, mas assim, e enfim, tinha vários problemas sociais também, mas é bizarro o quanto, quando você estabelece um Estado, que é o que ela vai falar, né, uma monarquia e tal, mas uma noção de Estado... As mulheres vão perdendo cada vez mais os seus direitos, o que não faz o menor sentido. Tipo, não deveria ter sido assim, sabe? Que deveria ser, ok, agora você tem um Estado, as coisas estão mais ok, sabe? Menos instáveis. Você já tem várias coisas mais estruturadas. Se homens e mulheres fossem vistos como iguais, não precisava ser assim, sabe?
Mas claro que o que a Letícia tá falando faz total sentido, porque é o que a gente tem batido na tecla desde o primeiro episódio sobre a criação do patriarcado, né? O patriarcado não surgiu numa árvore, não surgiu do nada, ou não foi, tipo, homens malvados reunidos numa sala de reunião falando o que a gente vai criar para oprimir as mulheres, sabe? Não, que foi muito mais complexo e que teve motivos, né, pra existir e que fez sentido pras mulheres até certo ponto. E eu acho que isso também nos tira de um lugar de, tipo, as pobres coitadas derrotadas, sabe? Não, cara, realmente, tipo, se fazia sentido pra elas manterem, tipo, a família delas vivas naquele momento, blá, 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 não é porque elas foram burras ou fracas ou pobres coitadas. E no fim das contas tá tudo ligado à procriação, né? À nossa capacidade reprodutiva. E meio que não tinha uma outra forma, assim. Eu lembro que alguma vez eu tava falando sobre isso com alguém. Sobre essa questão de, mas e se homens engravidassem? Não sei lá. Daí não existiria o patriarcado, né? Seria o contrário. Daí, na verdade, eles não seriam a definição do que é homem, né? Isso que eu ia falar, daí não seria um homem, né? Tipo, justamente a questão da nossa opressão, como a Gerda mostra no livro inteiro, vem justamente desse controle da procriação, né? Da nossa capacidade reprodutiva. Pois é. Então, assim, isso fica claro a cada capítulo do livro que você vai lendo, isso fica mais óbvio, né? Sim. Mas bom, gente, voltando aqui então, né, pra parte de ter unido aí as tribos, então as pessoas chegaram na Terra Prometida, começaram a viver sem ser nômades, né, passaram a viver em uma terra só. E essa sociedade virou um estado nacional quando Saul, assim como Norvana, eu queria muito fazer essa piadinha, uniu todas as tribos, formando um exército permanente e derrotando os filisteus. Depois ele foi sucedido pelo rei Davi, por volta de 1004 até 965 a.C., que tinha sido feito rei em sua tribo, e ele conquistou os territórios entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, consolidando assim um estado nacional, né? Então começou com o Saul e depois terminou com o rei Davi. O rei Davi não era da família do Saul, mas parece que tipo os filhos do Saul morreram na guerra, e daí o rei Davi acabou sendo esse sucessor porque ele já era considerado um rei na tribo dele, né? E aí, com essa conquista, ele desenvolveu a burocracia, centralizou a estrutura administrativa, também adquiriu terra e palácios reais, realizou um censo populacional e tornou Jerusalém a capital, né, desse Estado nacional. Davi foi sucedido por Salomão. Durante o reinado de Salomão, a monarquia se desenvolveu cultural e economicamente, mas a taxação pesada e a crescente estratificação social causaram, né, várias revoltas sociais, várias rebeliões. E aí, após a morte do Salomão, a monarquia se dividiu em 2 reinos, né, que foi Judá e Israel. A dupla monarquia estava sob constante ameaça dos seus vizinhos e o reino de Israel durou pouco mais de 200 anos e depois acabou, após prolongado conflito, quando os assírios, liderados por Sargão II, tomaram a sua capital, Samaria, em 722 a.C. e exilaram toda a população. E aí, além das mudanças nessa estrutura política, né, com todas essas guerras, enfim, esses 2 reinos e etc., também houveram mudanças na tradição religiosa. Então, o culto ao deus Baal, que era o deus cananeu fenício da fertilidade e do clima, e especificamente das tempestades, e a deusa Assêria, que era a deusa da fertilidade, durante o reinado do rei Acabe, que foi o 7º rei do reino de Israel, cresceu muito, né? Tipo, tinha muitas pessoas que adoravam esses deuses e tudo mais. Porém, a adoração apenas a Jeová foi estabelecida em todo o reino depois de um golpe político onde assassinaram 400 sacerdotes desse rei Baal. Ou seja, né, já começou a existir uma cultura religiosa que forçava a galera a ir para o monoteísmo, se tornando intolerantes a outros deuses da época. E aí, na página 211, a Gerda explica: o culto ao touro foi proibido e o conceito de fertilidade fixou-se mais em Jeová pela metáfora apresentada por Oséias, que mudou a ideia de aliança, transformando-a no casamento de Jeová com Israel, a noiva. Os profetas, em sua pregação inspirada, igualaram a pecaminosidade de Israel à perversão. Assim, as metáforas sexuais patriarcais foram incorporadas com firmeza ao pensamento religioso. Ou seja, é por isso que eu contei toda essa história. Pra gente chegar nesse ponto, né? Tipo, eu sei que tem vários nomes que eu falei aqui, a gente não precisa ficar decorando, né, tudo mais. A gente só fez aqui uma linha do tempo
para entender como que chegou no ponto de, no momento em que você passa a adorar apenas um Deus, começa a criar, né, essa ideia de monoteísmo judaico que a gente tem hoje em dia. E aí aqui ela entra, né, na questão da forma como essas metáforas sexuais patriarcais impactam até hoje a vida das mulheres, né? Então faz muito sentido, porque antes você tinha outros deuses que cultuavam a fertilidade e tudo mais, e depois eles foram focar só na imagem de Jeová, que era esse único Deus, o único que poderia ser adorado agora. Sim, e infelizmente essas metáforas nos afetam até hoje, né? Principalmente se a gente pensar na questão da sexualidade feminina, né? Muito julgamento em cima da sexualidade, né? A mulher como a pecadora, a mulher como a origem do mal, a Eva e tudo isso, que vem dessa religião, né? Então, como a gente já comentou bastante, tanto eu quanto a Letícia somos ateias, mas é claro que tudo que a gente acredita, até essa noção, sabe, da puta, da Madonna, essas coisas que a gente já comentou, né, dessa dicotomia entre a mulher casada e honesta e blá blá blá, e a mulher prostituta, vem das ideias cristãs, né? Então, assim, é muito interessante a gente analisar esse texto, fazer essa análise que a Gerda traz, e sempre, claro, né, tentar entender da onde vem essas ideias, sabe? Tipo, mesmo pessoas que não são religiosas e que não têm a pira, por exemplo, de não pode sexo antes do casamento, julga mulheres, por exemplo, mulheres solteiras que têm uma vida sexual ativa, que transam com diversos parceiros, tipo, julgam pra caralho, sabe? Então, assim, óbvio que isso vem de uma moral cristã, que tá ali na nossa consciência sem a gente nem perceber, sabe? E é por isso que é tão interessante a gente analisar a Bíblia e principalmente nessa essa ideia que a Gerda vai trazer aqui de mostrar o Gênesis por ser o primeiro, então assim, um dos mais importantes também do Antigo Testamento. E aí ela vai começar a explicar como que o gênero foi definido ali no pensamento israelita, né, naquela sociedade da época. Então ela vai contar que o reino de Judá foi invadido por diversos povos. Gente, naquela época ninguém ficava de boa, né? Toda hora a gente fala, meu Deus, eles estavam brigando com outras tribos. Eu achei que você ia falar, ninguém fazia uma muralha nessa cidade. E fazer uma muralha e ninguém ficava de boa, cara. As pessoas eram invadidas a hora toda, meu Deus. Por exemplo, ela vai falar que eles foram invadidos pelos egípcios, pelos fenícios, pelos filisteus, assírios, etc, etc. Todos os povos que tinham por ali. E em 586 a.C. foi finalmente dominado, né, esse reino, quando os babilônicos destruíram Jerusalém, quando teve a queda de Jerusalém, e demoliram o templo e exilaram a população. A partir da queda de Jerusalém, a sobrevivência de Israel passou a depender da sua adesão à religião de Jeová, que foi quando houve o êxodo, né, das pessoas de Israel. Algumas mudanças que vieram com o monoteísmo judaico foram a fé absoluta em um só Deus, que nós já comentamos bastante aqui, né? A rejeição de rituais como prova de santidade, porque na época daqueles deuses variados, quando era religião politeísta, tinham vários rituais, né? Isso era uma parte muito importante, oferendas e coisas assim. E, em vez de rituais, eles tinham a exigência de adesão e prática de valores éticos, que é o que eu tô falando, né? Que até hoje a gente tem essa questão da ética e da moral muito ligado a esses valores dessa época ainda, da Bíblia e das religiões, né? E a sinagoga também, né, que passou a ser o local de reunião religiosa e leitura dos livros sagrados. E a religião se tornou, então, móvel, exportável, flexível e comum. Mas isso também fez com que inúmeros conceitos patriarcais fossem inseridos nesse pensamento judaico, né? Então, ela vai começar a fazer uma comparação, assim, que ela faz durante o resto do capítulo, que é com a Mesopotâmia, né? Já que nós já falamos tanto sobre a Mesopotâmia nos outros episódios, ela vai comparar qual era a posição da mulher israelita em relação à mulher mesopotâmica. Tipo, alguma delas tinha uma vida melhor? E, spoiler, todas eram horríveis. Então... gente, não tinha muita escolha melhor, né? Eu acho que é um pouco parecido até, assim, claro que hoje em dia a gente tem casos muito extremos, tipo países onde realmente é mais extremo, mas eu acho que na maioria, tipo, a gente tem coisas boas, tem coisas ruins. Se a gente for fazer comparações hoje em dia também é meio parecido nesses sentidos. Em todas a mulher enfim, subjugada e controlada de alguma forma, sabe? Então... E é interessante que ela vai pontuar a transformação que aconteceu, né?
que foi meio que o mesmo processo nas duas sociedades. Essa questão da formação do Estado ser o que traz uma opressão maior da mulher, né? Em uma sociedade mais estabelecida, né, que tinha uma regulamentação mais rigorosa da sexualidade feminina e onde as mulheres eram mais excluídas das atividades públicas, né, que foi a partir do momento que foi se estabelecendo essa sociedade, igual que a gente falou no episódio da Mesopotâmia também, né, nos vários episódios ali que nós fomos falando sobre a Mesopotâmia. Então, segundo a autora, a história dos patriarcas do livro de Gênesis mostra que deve ter ocorrido uma transição entre uma sociedade com organização matrilinear para patrilinear. E um exemplo dessa mudança que ela vai dar é que existia um casamento matrilineal que permitia a mulher ter mais autonomia e também ela podia se divorciar. Olha, gente, que incrível. Mas depois ele foi substituído pelo casamento patriarcal, né, que é o que a gente conhece mais, assim, né, como parte da Bíblia, e que dava, obviamente, muito mais poder para o homem. Então, esse é só um pequeno exemplo dessa mudança que ela vai citar na sociedade hebraica. E na página 213 ela explica: não há dúvidas de que a estrutura familiar predominante na narrativa bíblica seja a família patriarcal. Acadêmicos formaram um retrato bem abrangente da estrutura familiar e social da sociedade hebraica, que lembra bastante os vizinhos mesopotâmicos de Israel. No período inicial, o patriarca tinha absoluta autoridade sobre os membros de sua família. A esposa chamava o marido de Baal ou Amo, tipo uma threadwife, gente. Ele era de forma semelhante chamado de o Baal de sua casa ou campo. No Decálogo, a esposa encontra-se elencada entre os bens de um homem, junto com seus servos, boi e jumento. Êxodo 20:17. Nesse período, o pai também podia vender a filha como escrava ou prostituta, o que depois foi proibido. Quando foi instaurada a monarquia, o poder de vida e morte do pai sobre a família já não era ilimitado e irrestrito. Então é a mesma coisa que ela falou da Mesopotâmia, né? Que quando foi instaurado ali o Estado, a monarquia, etc., foi estabelecendo mais um Estado, as mulheres foram perdendo, né, os seus direitos, mas o pai da família parou de ter tantos poderes porque um pouco desse poder passou para o rei, né? Então é meio que essa mesma lógica que aconteceu também em Israel, né? A gente vê que é uma história muito parecida, gente. Ou seja, em todos os lugares era uma merda ser mulher. Não adiantava você ir, Israel é uma merda. Na Mesopotâmia também era uma merda. Na grande maioria dos lugares, né? Como eu falei, pra mim é muito a comparação que eu tenho hoje em dia com, tipo, a maioria dos países, porque é óbvio que naquela época não existia, tipo, viajar e migrar para outro país, né, de forma fácil como a gente tem hoje em dia. Só se você invadisse o outro, né, porque esse era a parada aí era muito trabalho. Enfim, tipo, que nem, né, eu fiz vindo morar aqui em outro país e tal, e é muito interessante porque tem muito uma visão, que daí também acho que vem, né, obviamente, do nosso viralatismo brasileiro, do tipo, porque tem vários países onde ser mulher é muito bom, e nossa, não existe assédio, não existe, tipo, aí você tem aí casos, tipo, da Gisele, exatamente, tipo, casos que nem da Gisele Pelicot, que aconteceu, né, num país dito rico e civilizado, enfim, né, entre várias aspas, que é a França. Um país onde as mulheres têm vários direitos, sim, tipo, tem direitos, por exemplo, o direito ao aborto, que tá na Constituição, o que, sim, é uma coisa incrível, né, tipo, é um avanço incrível, e ainda assim existem casos como esses, né, então, apenas divagando pra dizer que essa questão, assim, me lembrou muito como hoje em dia, tipo, é meio que uma coisa também, né, nesse sentido. Em todos os lugares a gente tem essa problemática, né. É claro que tem diferenças culturais nas sociedades, mas o patriarcado existe, de qualquer forma, sabe? Sim, exato. E diferenças culturais só quer dizer que ele vai aparecer de formas diferentes, né? Eu acho que esse é o ponto. E também por isso que é interessante ver essas comparações que a Gerda traz, porque é isso também, né? Tipo, aparece de formas diferentes, mas ainda aparece, né? Todos de forma muito parecida, né? O que é interessante ver esse processo, assim. Sim. Aí ela vai trazer algumas análises aqui com relação às leis da época, que é muito parecido com o que a gente falou lá no episódio da legislação. E aí ela vai trazendo algumas características daquela sociedade hebraica, né? Sim, primeiro ela vai falar então sobre a herança e a hierarquia familiar, né? Então, o chefe da família, que era o patriarca, era o responsável pela terra, que pertencia ao clã, e não podia ser vendida, só transferida por herança.
Essa herança costumava ficar para o filho mais velho. Na falta de um filho mais velho, poderia ser deixada para as filhas, mas elas precisavam se casar com alguém da própria tribo, ou seja, não era exatamente para elas, né? Se o proprietário morresse sem filhos, a herança ia para seu irmão, tio ou parente homem mais próximo. Este é um dos alicerces da lei de Levirato, que nós comentamos, né, em alguns episódios atrás, que era aquela que obrigava um homem a se casar com a viúva sem filhos do irmão para que as terras continuassem na mesma família. Lembra dessa, galera? Vocês lembram como era bom, enfim. Se vocês esqueceram, tá aí. E, obviamente, essa lei sobre a herança teve um grande impacto sobre as mulheres daquela sociedade, afinal, isso dava muito mais poder para os homens da família e deixava as mulheres à mercê dessas relações parentais ou de casamento, porque elas não podiam herdar se elas não fossem casadas, né? E a descendência também era considerada apenas do lado do pai, ou seja, era patrilinear. O filho mais velho era o sucessor depois da morte do pai, assim como na Mesopotâmia. O pai negociava os casamentos dos filhos, pagando o preço da noiva para o filho homem e fornecendo um dote para os outros homens se casarem com suas filhas mulheres. O dote substituía a herança para as mulheres e, no caso de divórcio, esse dote devia ser devolvido. Em Israel, também a situação das filhas de famílias mais pobres era muito pior do que a situação das meninas de famílias mais ricas, da mesma forma que na Mesopotâmia, né? Porque faz sentido se tinha que ter esse dote. As mulheres eram primeiro propriedade do pai e depois propriedade do marido e do sogro. Como sempre, né, gente? Ser pobre em qualquer lugar era uma merda. Assim como até hoje. Como até hoje. Claro, era ruim ser mulher de qualquer forma, né? Mas óbvio que as meninas, as filhas de famílias mais pobres, claro, que sofriam ainda mais, né? E, assim como na Mesopotâmia, a gente vai ver uma grande diferença entre a liberdade sexual que homens tinham e mulheres tinham, né? Então, os homens, como sempre, podiam estuprar todas as suas escravas, concubinas, esposas, enfim, né? Eles podiam fazer o que eles quisessem com o pau deles, como até hoje, né? Aparentemente. Mas ainda pior do que hoje, né? Porque mal tinha leis aí sobre estupro e as que tinham eram bem horrorosas. E eles podiam também ter várias esposas no início, né? Eles eram poligâmicos no início, antes do casamento monogâmico ser estabelecido como a regra, que veio principalmente aí com o estabelecimento da religião, né? Mas a gente sabe que até hoje, né, a monogamia não é imposta para os homens, ela só é cobrada para as mulheres. Então, na época mesmo, quando começou a ter o casamento monogâmico, é óbvio que os caras ainda faziam o que eles quisessem, né? E não eram cobrados pela fidelidade como as mulheres sempre foram, né? Então, elas deviam casar virgens e, obviamente, elas deveriam ter absoluta fidelidade para os seus maridos, senão elas sofriam graves consequências. No caso, no Levítico, a punição para o adultério era a morte das duas partes. Aí não ficou muito claro, eu imagino que fosse dela e do amante, né? Ah, tá, eu ia falar, era dela e do cara que foi corno? Tipo, caralho. Tadinho do corno. Não, ninguém tem dó de corno, tá tudo certo. Não, eu acho que devia ser dela e do amante, né? Mas assim, meio extremo, né, galera? Um pouquinho extremo, assim, né? Mas a mulher, obviamente, né, ela tinha ainda menos proteção contra falsas acusações de adultério do que lá na Mesopotâmia. E, obviamente, ela não podia pedir o divórcio, só o marido. Então, nossa, que divertido devia ser casada naquela época, né? E como nós comentamos no episódio sobre as leis, a lei judaica ela também era muito mais cruel com relação ao estupro do que o Código de Hammurabi lá da Mesopotâmia. Então, em casos tanto de infidelidade quanto nos de estupro, a lei era muito pior. Por exemplo, no caso do estupro, a mulher tinha que se casar com o estuprador dela. E nunca podia, né, se divorciar, se fosse nesse caso. E no quesito da reprodução, também é claro que as esposas deviam dar filhos homens para os seus maridos, né? Porque como a gente falou, a herança passava só para os filhos homens, né? E se elas não conseguissem ter filhos, né, isso era causa para um divórcio, como mostra algumas histórias da Bíblia, né, que quando a mulher não conseguia ter filhos, o cara podia ir para serva, para concubina, enfim, para outra mulher, para ter os filhos deles. Então isso era uma parte muito importante, né, do dever de esposa. Então, na página 216, a autora vai falar:
Ao compararmos a posição social e legal das mulheres nas sociedades mesopotâmica e hebraica, observamos semelhanças na regulamentação rigorosa da sexualidade feminina e na institucionalização de um duplo padrão sexual nos códigos de leis. Em geral, a mulher judia casada ocupava uma posição inferior em relação à da sua contraparte nas sociedades mesopotâmicas. As mulheres da Babilônia podiam ser donas de propriedade, assinar contratos, abrir processos, além de terem direito a uma parte da herança do marido. Mas devemos também observar uma grande melhoria no papel das mulheres como mães no Antigo Testamento. Isso é algo que a gente comentou lá, né? Que a mãe era um pouquinho mais valorizada na lei hebraica do que no Código de Hammurabi, mas que essas questões ali em alguns lugares ali na Mesopotâmia, a mulher tinha mais direitos no sentido de poder ter propriedades, fazer algumas mulheres, né, gente, claro. As mais ricas, de classes mais altas e tudo mais. Mas as mulheres nas sociedades hebraicas não tinham direito ao seu próprio corpo e sexualidade. Né? Que absurdo, né, gente? Uau, que país que não daria direito às mulheres ao seu próprio corpo. Que choque, uau, né? Independentemente delas serem mulheres livres ou escravas, ou casadas, ou virgens, enfim, solteiras, nada disso importava, porque nenhuma dessas mulheres tinha o direito à sua sexualidade. E aí entra também no episódio sobre a escravidão, né, que nós fizemos essa comparação entre a mulher escrava e a esposa. Tem um episódio só sobre isso, gente, vão lá ouvir. E como nenhuma delas era completamente livre, apesar de, claro, a esposa ter uma vida um pouquinho melhor, mas ainda assim todas estavam ali à mercê dos homens, né? E ainda no tópico da escravidão, no caso da escravidão por guerra, mais uma vez nós vemos uma sociedade na qual os homens eram mortos ou, enfim, feridos ali nos conflitos e tal, e era mais comum que os inimigos matassem eles, mas as mulheres eram raptadas, né, colocadas como escravizadas, como reféns e tal, e estupradas. Então, isso era muito mais comum, né? Era mais comum você estar lá numa guerra, você domina um lugar, né, uma nova região, uma nova sociedade. Os caras matavam os homens, mas escravizavam as mulheres. Então, em alguns casos, as guerras também podiam ser finalizadas por meio de acordos matrimoniais. Ou seja, ou você virava uma escrava, ou muitas mulheres acabavam tendo que se casar com homens, por exemplo, inimigos. Que já diz muito sobre o casamento, né? Sobre o casamento. É interessante pensar nessa instituição dessa forma, né? Sobre o casamento, sobre a posição da mulher, né? E o controle da nossa sexualidade, do nosso corpo, né? E, de qualquer forma, sempre vista ali como um objeto, né, gente? Exatamente. E aí um ponto interessante, né, depois da gente dizer tudo isso, é que a Gerda vai comentar que algumas pessoas tentam defender o Antigo Testamento como um texto que valorizava as mulheres. Sim, gente. Claro, devem ser pessoas, sei lá, muito religiosas ou talvez um pouquinho malucas, enfim, depois de tudo que a gente viu aqui, é um pouco engraçado, né? Parece até uma piada. E esses estudiosos, eles tentam emplacar a ideia errada de que a mulher na sociedade israelita era super valorizada como mãe, como esposa, né? O que, enfim, né, gente? KKK. E é uma opinião que, segundo a Gerda, né, não se sustenta através das evidências, não faz muito sentido, apesar de que, assim, com certeza a imagem da mãe poderia ter algum tipo de valorização, nesse sentido de que, trazer herdeiros, né, mas o que não significa muita coisa, até porque até hoje em dia isso é valorizado, né, isso é visto como você seguindo o que a feminilidade diz pra você fazer, mas não quer dizer que as mulheres sejam supervalorizadas por causa disso. E aí na página 221 a Gerda vai falar, né, aqueles que consideram que a narrativa bíblica mostra avanços para as mulheres apontam as poucas mulheres heróicas mencionadas nas narrativas, falam sobre o papel das 5 profetistas citadas no texto, destacam as declarações positivas sobre mulheres em Provérbios e a riqueza erótica e o louvor à sexualidade feminina nos Cânticos dos Cânticos. Infelizmente, o método histórico não sustenta essa construção. As poucas mulheres mencionadas como exemplo de papéis respeitados ou heróicos somem entre tantas mulheres descritas em papéis servis, submissos ou subordinados, né? Segundo a autora, então, algumas mulheres eram reconhecidas como profetistas, né? Mas isso foi antes da formação do Estado Nacional, né? Que a gente estava falando aqui,
que foi quando o patriarcado se estabeleceu mais fortemente. Então, depois que Israel passou a ser uma monarquia, a gente não vê mais as histórias das mulheres nesses papéis importantes, assim como na Mesopotâmia, lembra que a gente já falou, né, que tinham aquelas profetisas e tal. Na verdade, no Antigo Testamento é possível notar uma restrição gradual do papel público e econômico da mulher e uma diminuição de sua função religiosa e uma crescente regulamentação da sua sexualidade. Ou seja, gente, não acreditem se alguém falar que é aquela visão, né, que vem da mulher tradicional, religiosa, de que a Bíblia, né, coloca ela numa posição de adorada e blá blá blá, e sei lá, deve ter tradwife que fala isso, mas enfim. Eu acho muito engraçado porque eles sempre falam, tipo, porque a mulher é diferente do homem, mas cada um é valorizado no seu papel. Vai nessa. Cadê a valorização, Cadê né? essa valorização? E assim, ser valorizada como uma incubadora, sabe? Literalmente é só porque você dá os herdeiros pro cara, né? Não, exatamente. Tem que ser herdeiro homem, né? Porque senão você só tá dando uma despesa, porque o cara vai ter que pagar com dote, né? Quer dizer, a não ser que sejam, tipo, famílias ricas e daí pode usar isso de forma política e blá blá blá, mas assim, ainda assim, tipo, gente. Não, é só uma coisa, tipo, muito... Sabe quando a galera tenta achar o lado positivo de alguma coisa? Tenta falar, tipo, não, mas a mãe na Bíblia é muito valorizada. E eu acho muito engraçado porque ela fala que esses estudiosos que tentam emplacar essa ideia falam de uma das 5 profetisas citadas no texto, tipo, 5, sabe? Falam de homem o livro inteiro. Tipo... De um texto gigantesco. Mas tinha umas 5 ali que se salvam. E, enfim, né? Se a gente for pensar, tipo... Óbvio que essas são as coisas que muitas mulheres, como você falou, essas tradwives, essas mulheres conservadoras, religiosas, têm que falar pra elas mesmas, né? Porque elas têm que acreditar que elas são valorizadas por alguma coisa, né? Então tem essa coisa de, a mulher edifica o lar, e uma parada do tipo, né? Uma frase aí. E aí você vai ver, tipo, a bicha tem que ser submissa ao homem, que trata ela super mal, que faz o que ele quer, né? Trai ela a rodo aí com não sei quantas. Mas ela tem que edificar o lar, né? Que coincidentemente coincide com você fazer um monte de trabalho gratuito dentro de casa. Incrível, né? Que a nossa energia é voltada pra isso. Ai, gente, sério. É triste, mas é verdade. Tem muita mulher que pensa assim, né? E, então, pra finalizar o capítulo, a Gerda vai trazer uma análise sobre qual era o papel da mulher judaica nas comunidades religiosas, né? Quando foi se estabelecendo essa religião monoteísta, qual era o papel da mulher ali? Porque se os homens passaram a ser os sacerdotes, os padres, os rabinos, né? Enfim. De acordo com a autora, a mulher era excluída e, historicamente, teve pouca participação nesse âmbito da vida religiosa. Assim, não que ela não pudesse, claro, praticar a religião, porque ela, né, tinha que seguir e praticar a religião, e ela até podia estudar o Torá, estudar os textos sagrados, etc., mas ela não fazia parte do culto. Então não é igual antes, que é, né, uma mudança muito grande, porque antigamente, quando tinham vários deuses e tal, muitas mulheres faziam parte do culto, faziam as oferendas, faziam os rituais, esse tipo de coisa. E o ensino do Torá, ele era visto como super importante e obrigatório para os meninos, mas não tinha uma obrigação de ensinar as meninas, né? Isso ficava meio que a cargo de cada família. Então a gente já vê que é óbvio que eles davam muito mais prioridade para os meninos aprenderem sobre isso e se tornarem líderes religiosos, né? Então a gente já vê esse contraste gigantesco com a tradição antiga e como isso representa bem, né, essa mudança entre a época em que existia esse culto muito forte à deusa mãe, à fertilidade feminina, a divindades diversas, e quando virou essa questão do deus masculino único que era valorizado e reconhecido. E a autora vai pontuar que, embora o gênero de Jeová, né, de Deus e tal, não fosse especificado, ele começou a ser interpretado como um deus masculino, porque os autores do Gênesis utilizaram metáforas, símbolos e explicações que traziam essa ideia de um deus masculino, e esse foi o significado que a sociedade extraiu desse texto que foi escrito há tantos anos, né? Por mais que eles não falassem no texto ali do Antigo Testamento, Deus é um homem, ficava meio que subentendido, foi isso que a sociedade entendeu. E mesmo que Deus não fosse, digamos que tivesse como a gente saber, né, se Deus é um homem ou uma mulher,
os principais membros da igreja eram homens, né, gente? Então, por que será que a interpretação E são foi até essa, hoje né? também. E né? são até hoje, né? Quem que é o papa, quem que são os padres, bispos, sacerdotes, sabe? Representatividade de papa. Podia ter uma papa mulher aqui. As putinhas aborteiras já cantaram essa pedra. Se o papa fosse mulher, se o papa fosse mulher. Então, assim... Ai, citando aqui as grandes filósofas. Filósofas contemporâneas, putinhas aborteiras. Então ela vai terminar o capítulo pontuando nas páginas 223 e 224. Esse significado, né, que é o do Deus Pai masculino, passou a ter extrema importância na maneira como homens e mulheres conceituam as mulheres e colocam ambos, homens e mulheres, na ordem divina das coisas e na sociedade humana. Não foi, portanto, inevitável o surgimento de um sacerdócio exclusivamente masculino. A luta ideológica prolongada das tribos hebraicas contra a adoração a divindades cananeias, em particular a persistência de um culto à deusa da fertilidade Aserá, deve ter enfatizado a liderança masculina de culto e a tendência à misoginia, que surgiu em sua forma completa apenas no período pós-exílio. Sejam quais forem as causas, o sacerdócio masculino do Antigo Testamento representou uma ruptura radical com milênios de tradição e práticas de povos vizinhos. Essa nova ordem sob o Deus Todo-Poderoso proclamou a hebreus e a todos os que usavam a Bíblia como guia moral e religioso que as mulheres não podiam falar com Deus. E a gente vê isso até hoje, né? Tanto que o único papel que as mulheres podem representar, tipo, na Igreja Católica é, tipo, freira, sabe? Que é muito inferior aos padres na hierarquia. Nem sei, acho que nem faz parte, né, da hierarquia, de certa forma. Elas são, tipo, trabalhadoras da igreja, digamos. Aí eu até lembrei agora, porque eu tava reassistindo Fleabag esses dias, e daí tem uma parte que ele fala alguma coisa do tipo, que eu escolhi a igreja, aí ele pergunta alguma coisa pra ela, tipo, por que ela não escolheu ela? É porque a gente é excluída, né? Ela meio que não poderia fazer parte, né, dele. Ever. Eu ia falar até que na série, né, aquela série da Netflix que eu tinha falado ali do Adam Brody, tem algum episódio que ele tá falando com uma amiga dele que é rabina, né, tipo... E aí ele fala que também, tipo, por muitos anos as mulheres não puderam ser rabinas, né, também. Isso é, tipo, algo relativamente novo. Não vou saber trazer aqui a informação do quão novo, mas é algo bem novo também na religião judaica, né. Com certeza. E é isso, na católica não existe até hoje. Exato. Então, assim, caras ouvintes, chegamos à conclusão de sempre, né? Que a gente tá extremamente fodida aí também por conta da religião. É claro que não é que a autora está falando, nossa, a religião criou o patriarcado. Mas com certeza faz parte, né? E principalmente na construção, como ela comenta ali no fim do capítulo, né? Do que as pessoas conceituaram como mulher e como homem. E até mesmo, assim, na formação de símbolos e ideias mesmo, sabe? Do que a gente tem, como eu falei, como bom e ruim, como certo e errado, como feio e bonito. Tudo isso vem dessa origem, né, religiosa. E até mesmo a noção do que é um homem e do que é uma mulher, né? Quais são os papéis de cada um, o que cada um deve fazer na família. Essa análise da Gerda é muito importante para explicar como as mulheres passaram a ser oprimidas e para entender como a sociedade está configurada até hoje em dia. Para entender que também, né, foi uma coisa multifatorial, teve várias coisas que contribuíram para a gente chegar onde estamos hoje, mas a religião com certeza foi uma parte muito importante, né, porque que até hoje nós, né, que somos mulheres aí adultas, quando fazemos sexo com homens que, sei lá, não são nossos namorados, somos consideradas putas? Por que o homem tem que ser considerado o pai da família, o provedor, o patriarca? Por que a mulher é encarada como propriedade do pai dela e do marido dela? Todas essas ideias estão presentes nesse livro que é super antigo e a gente até hoje, né, tá se baseando nele. É isso. Gostando ou não, a gente tem que saber o quanto ele nos impacta, né? Isso que é foda, tipo... A gente ainda tem que estudar e saber como que isso impacta na vida das mulheres até hoje, infelizmente. Pois é, velho. E é muito doido pensar como um livro escrito tanto tempo atrás, por vários autores, por uma coisa assim, sabe? Que, enfim, as pessoas consideram como uma verdade absoluta, sabe? Isso que eu acho maluquice. Tipo, uma coisa é se você é uma pessoa religiosa que entende, porque eu já ouvi isso de pessoas religiosas, assim, que acreditam, mas que são mais sensatas, né? Que falam, tipo, cara, eu não levo a Bíblia ao pé da letra, eu entendo que é uma coisa, assim, de alegorias, de símbolos, de metáforas, de, tipo, histórias que trazem um ensinamento,
mas não necessariamente tem que ser levado ao pé da letra, né? Isso é óbvio, gente. Só que não é óbvio pra todo mundo, né? Infelizmente, muita gente leva como se aquilo fosse uma verdade universal e que deveria ser regra, sabe? E esse que é o grande problema. Exato. Olha, eu até fui pesquisar aqui, né, que a gente tava falando de, por exemplo, mulheres poderem ser rabinas. Até hoje tem várias sinagogas que não aceitam. E no Brasil só teve, tipo, 2, assim, até hoje. Divas ocupando espaço. E é uma parada, tipo, super crítica, assim, que as sinagogas mais ortodoxas até hoje, tipo, não aceitam e tal. Mas é isso, né? Porque tem as versões das religiões que são mais críticas, que contestam, né? Tipo, tem teologia da libertação, tem umas paradas Sim. de umas pessoas que pegam o texto, mas interpretam e tentam trazer pra realidade atual, pra nossa sociedade, e tirar as partes positivas, né? Quando a gente fala aquela coisa, Jesus era massa, ofendam que é uma merda, enfim, essa frase super batida, é porque de fato tem coisas positivas também, né? Tem positivas, mas é isso, né? Foi usada por muito tempo e ainda é até hoje usada de uma forma pra justificar a opressão feminina e atrocidades. Eu até abri aqui um site quando eu tava pesquisando essa questão da mulher ser rabinas agora, só porque eu fiquei realmente curiosa. E aí fui parar num site que tava tipo, ai não, as mulheres não podem ser porque é uma tarefa que exige tomar decisões friamente sem se deixar influenciar. E uma mulher sensível e calorosa não poderia emitir um julgamento imparcial, ou seja, ser totalmente objetivo. Daí fala que tipo, ai, as mulheres têm que ser mães e ficar em casa. E isso não diminui a importância delas e blá blá blá, enfim. Exatamente isso. É esse o discurso. Quando as pessoas falam, não, a mulher inteligente edifica o seu lar e blá blá blá, entende que tem que ser submissa, mas isso não quer dizer que ela não é importante. Exato. Aí é tipo, não, esse é o trabalho que não é pago e que não é considerado trabalho, mas é super importante, gente. Pois é, Enfim. gente, não. Olha, é complicado, sério. Tipo, até entendo, e aí eu lembrei muito daquela outra vez que a gente fez um episódio sobre religião, acho que foi na época do Segundo Sexo. É, porque a Beauvoir fala bastante também sobre. E daí a gente falou mal da religião católica e tal, e veio várias pessoas nos contestar e falar, tipo, não é todo mundo que é católico, que pensa assim. Eu sou, mas eu tenho uma visão diferente. Mas assim, gente, se você é e você tem uma visão crítica e tal, isso é o mínimo, na minha humilde opinião. Tipo, você não ser um fundamentalista maluco é meio que o mínimo, sabe? E, tipo, tudo que a gente falou aqui não é desmerecido por conta disso. Mas, assim, se você faz parte desse grupo, mas você entende, pô, tem suas problemáticas, tem padres que são escrotos, tem pastores que são escrotos, tem rabinos, e tem muitas questões, né, religiosas que a galera leva ao pé da letra e coloca como se fosse... Enfim, né, impõe a sua religião nas outras pessoas, que esse que é o problema. E também, né, gente, convenhamos, fazem lavagem cerebral, principalmente com os mais jovens. Então, assim, se você entende que existem essas problemáticas, mas apesar disso, você acredita, você acha que dá pra tirar coisas boas pra sua vida, ótimo, tá ligado? Não, mas tem que ser de uma forma crítica também, né? Exato, e você não faz o mínimo, tipo assim, o mínimo é você ser uma pessoa decente, que não fica, tipo, impondo sua religião goela abaixo dos outros, sabe? Porque isso é uma outra coisa que me incomoda muito, muito. Principalmente hoje em dia, né, os mais escrotos estão sendo os evangélicos. Mas, assim, católicos também, né, sempre foram, mas evangélicos hoje em dia tá insuportável, como vocês sabem. Ai, sim. Né, no Congresso, na política e em tudo, sabe, gente? As pessoas que acreditam que você tem que pensar igual elas. Ai, porque na minha religião isso é errado. E aí entra uma coisa muito do Brasil, e acho que de outros países também, mas que eu não tô mais acostumada, porque aqui não é tão assim... Dessa pregação também, tipo, na rua e nesses lugares assim, sabe? Foda. Você tá no ônibus e daí vem aquela pessoa... blá, blá, blá. Nossa, eu gente. odeio, véi. Trabalhador fudido, indo pro trabalho de manhã cedo. Ai, gente, péssimo. Eu fico muito puta porque eu fico... Por que essas pessoas não podem só praticar a religião delas, tipo... silenciosamente, tá ligado? E no culto, nos lugares que elas estão contra as pessoas da religião delas. Não, e realmente, o que você falou também sobre ser o mínimo me lembra muito também a coisa do tipo... Me irrita muito, e isso sempre tem discussões de internet, já que é pra meter o pau na religião, né, aquelas... Mas me irrita muito
quando as pessoas tiram pra, tipo, ai não, esse não é o verdadeiro cristão. Sei lá, você fala, tipo, um bolsonarista escroto que justifica tudo com Deus, pátria e família, blá, 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 blá. E daí eles falam, não, esse não é o verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é uma pessoa de bem. E daí eles sempre, tipo, tiram o deles da reta pra dizer que aquele lá não é o verdadeiro. Ai, esse não faz parte do meu grupo. Aí faz. É, exatamente, tipo, não, cara, ele faz. faz. Tipo, literalmente a gente teve um presidente genocida, né, de extrema direita, extremamente genocida durante uma pandemia, que deixou um monte de gente morrer, blá, blá, que se elegeu na base do Deus, pátria e família, tá ligado? Isso diz muito sobre a sua religião. Você pode não concordar com ele, você pode não ter votado nele, blá, blá, mas isso diz muito sobre a religião, sabe? O que eu acho é que, tipo, às vezes as pessoas... Falta autocrítica, né? Sempre tem aquela... Ai, a esquerda tem que fazer autocrítica, blá, blá, blá. Mas, gente, se tem um povo que não faz autocrítica, a galera é, tipo, super religiosa, fervorosa. Enfim, os que ficam tentando tirar pra... Ai, não, a gente é tudo paz e amor. Se não for paz e amor, então não é com a gente, sabe? Tipo... Isso que a gente nem tá entrando aqui na questão, né, de caça às bruxas, Idade Média, blá, blá, blá. Pra isso, leiam o Caliban e a Bruxa, gente, é muito bom, mas enfim. Sim, muito bom. De todas as atrocidades que a Igreja Católica já fez, né? Se a gente for entrar, a gente vai ficar aqui por mais vários episódios. Talvez a gente possa entrar em outra temporada, falar desse livro maravilhoso, né, da Silvia Federici, que é, tipo... fenomenal, enfim, um dos melhores livros que eu já li, então, assim, fica aí a indicação. Mas a gente nem tá entrando nesse ponto, tá? A gente tá literalmente só falando da história antiga e, enfim, nesse capítulo falando do livro Gênesis, né, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. A gente aprende tantas coisas fazendo esse podcast. Não, ao vivo aqui, galera, pesquisando sobre mulheres poderem ser ou não rabinas. E o melhor é que, tipo, eu tava lendo o artigo do Wikipédia, e daí tem uma parte que é só, assim, representação na TV. E, literalmente, Transparent é a única série que tem uma mulher rabina, e é verdade. E eu acho que foi porque eu assisti Transparent que na minha cabeça era, tipo, super normal, entendeu? Tipo, claro, né, devem ter mulheres rabinas. E quando apareceu nessa série eu pensei, ok, tá ligado? E aí, tipo, na série eles falam que não, que é uma coisa super nova, que a mulher fala, né, tipo, que é uma coisa super recente, que foi super difícil pra ela. Daí eu fiquei, tipo, caralho, é verdade. E aí que eu parei pra pensar, não, realmente, né, na Igreja Católica, tipo, não tem um equivalente a ser padre, a ser papa, a subir na hierarquia pra mulher, tipo... Não que necessariamente, enfim, é isso, né? Não sei, ficamos aí com putinhas aborteiras. Mas assim, o ponto é, né? Até que ponto daria pra mudar alguma coisa se tivesse uma mulher subindo na hierarquia ali, né? Não sei, eu acho que não iria mudar muita coisa. Seria o mesmo que dizer que sei lá, a Kamala vencer vai significar que sei lá, os Estados Unidos deixou de ser imperialista porque é comandado por uma mulher, o que a gente sabe que não é verdade, né? Mas enfim. Né? Mas é isso, gente. Acho que este foi nosso episódio sobre religião. Sempre muito positivo, como vocês podem ver. Mas sim, essa foi a nossa análise aí, analisando o que a Gerda analisou, então a análise da análise. E, enfim, quem sabe um dia a gente lê alguma coisa do texto original da Bíblia, ou quem sabe a gente só se atualize mesmo pela thread, porque, enfim, realmente estava bem legal aquela thread que a menina fez falando do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é tiro, porrada e bomba, né, gente? Vamos combinar. Várias tretas, como a gente falou, não existia paz, né? Realmente não existia paz. Todo mundo sempre fala, né, que o Antigo Testamento é, tipo, super caótico e várias coisas, e o Deus do Antigo Testamento é super, tipo, enfim, bem mais escroto. Ele era brabo, E violento, bravo. E vingativo, enfim. Não era, tipo, deusinho, paz e amor, enfim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre o livro e um pouquinho mais sobre, enfim, a história das mulheres, né? Que é o que a gente tá falando aqui, que é sempre muito interessante. Apesar de, em algumas vezes, é isso. É um conteúdo complexo, envolve pesquisar muita coisa, entender muito, né, dessa linha do tempo, dos nomes, dos personagens e de tudo isso. Então, não é fácil e nem sempre é, tipo, como a gente falou, esse capítulo, sinceramente, eu não achei tão legal. Mas tamo aí, né? Tamo aprendendo e estudando junto com vocês. Exato, e espero que a gente possa ter trazido uma análise legal desse capítulo, que ajude vocês a entender, né?
Exato. E que vocês continuem lendo o livro, ou se você não tá lendo, mas pretende ler no futuro, ou já leu, enfim, que continue acompanhando aqui os episódios. Exato. E aí vamos para nossos avisos finais, né? Como eu já falei lá no começo do episódio. Então, se você gostou desse episódio, se você gosta do nosso trabalho, se você, enfim, já nos segue aí, já acompanha a gente há um tempo, considere apoiar financeiramente o nosso trabalho a partir de R$2 em apoia.se/pessoal-é-político ou no Substack. Todos os links vão estar na descrição para facilitar para vocês e também estão lá no nosso Instagram. E apoiando o nosso trabalho, vocês concorrem a um livro de teoria feminista por mês e também recebem os episódios exclusivos apenas para assinantes, onde a gente comenta, né, histórias que a gente viveu, histórias reais da nossa vida. Então tá bem interessante, tá bem legal. E é isso, apoiando uma vez você tem acesso a todos os episódios. E se você não puder apoiar financeiramente, tá tudo bem, gente. Não se endividem, não joguem no tigrinho pra nos apoiar, tá tudo certo. Vocês podem também nos apoiar deixando um comentário aqui no Spotify, avaliando a gente no Spotify também, se você estiver ouvindo, né, nessa plataforma. E também nos seguindo nas redes sociais, compartilhando o episódio, mandando pra uma amiga que queira aprender mais sobre a história das mulheres, mandando para aquele tio, né, religioso, para irritar ele, começar uma briga no grupo de família, enfim. Fica aí a ideia, né, se vocês quiserem. E é isso, espero que vocês tenham gostado e considerem apoiar o nosso trabalho, pois é um trabalho independente, então qualquer ajuda já é muito boa, mas se vocês não conseguirem, tá tudo bem. Apenas compartilhem, avaliem, sigam as redes sociais, deixem comentários, porque a gente também gosta muito, né, de ouvir o que vocês acharam. Agora que dá pra deixar comentários no Spotify, então aproveitem. E é isso, e até o próximo. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que such dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.